Graça e paz, queridos. Bom demais estar aqui com vocês. Estavam conversando agora há pouco, acho que já nós temos que começar o segundo culto, né? Porque olha o número, olha que coisa linda, né? Não podemos ultrapassar 300 pessoas. Mas, queridos, deixa eu contar por que dessa pregação de hoje. Semana passada nós estávamos conversando com um casal muito querido, e lá no meio da conversa, de repente, o Caio começou a falar sobre um insucesso financeiro que nós tivemos. Bota insucesso financeiro nisso. E naquela conversa que a gente estava tendo, muito gostosa, enquanto estava sendo falado, Deus também falava ao meu coração, e aí então veio esta mensagem. E o nome da nossa pregação, o tema de hoje é cuidado. Deus pode responder a sua oração. Aí você deve estar pensando assim, mas que título é esse? Claro que Deus responde a nossa oração, né? A Bíblia fala para a gente orar, para a gente clamar, para a gente pedir, né? Quando você está lendo o livro de Mateus, no capítulo 7, o versículo 7, ele fala assim, olha, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Então, com certeza, é um mandamento de Deus, nós podemos orar, nós podemos clamar, porque os ouvidos de Deus estão sempre abertos para ouvir a tua e a minha oração. Com certeza é algo que faz parte do nosso relacionamento com Deus. Mas nós precisamos pensar, e quando Deus responde às nossas orações, não sendo melhor para nós? E aí, como é que fica? Ele dá aquilo que nós estamos pedindo, mas aquilo não é o melhor para nós. E é sobre isso que eu vou falar com vocês, justamente o que está escrito no livro 1 Samuel, capítulo 8, no versículo 5. A palavra de Deus é linda, ela nos ensina a cada momento. E neste ponto, nós temos o seguinte versículo. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Vamos pôr o texto dentro do contexto para a gente entender o que está acontecendo. Israel, eles queriam um rei, e nós sabemos que aqueles líderes da nação de Israel, eles chegaram até o profeta Samuel justamente para pedir aquele rei. Esse era o sonho deles. Samuel, então, o que ele fez? Levou o pedido até Deus. E aí nós temos que ver que, quando você está lendo essa passagem, né, você vê que ele era um profeta que ele não só levava o que o povo queria, em pedido até Deus, mas ele também trazia a resposta, a fala de Deus, que Deus queria comunicar ao povo. Esse era o papel do profeta. E só para vocês entenderem, Samuel não gostou muito do que eles estavam pedindo, porque naquele momento Samuel já era velho, ele estava querendo indicar os seus filhos para continuar a fazer o trabalho que ele fazia, mas os filhos de Samuel não andavam, não eram nenhuma Brastemp, não andavam na presença de Deus, não eram homens de Deus. E aí então o povo chega e faz esse pedido. Neste momento Deus responde para Samuel, mandando advertir aquele povo o que iria acontecer, já que eles estavam pedindo um rei. E olha o que diz a palavra do Senhor, que os filhos deles se tornariam empregados, servos, muitos escravos, né? E eles estariam cuidando de carros de guerra. Alguns, é claro, poderiam até se transformar em capitães, mas seriam de, por exemplo, 1000 pessoas, mas teriam outros que seriam capitão de 50 pessoas. E Deus continua dizendo para não deixar nenhuma dúvida do que aconteceria com eles caso eles pedissem um rei. Ele disse que eles iriam trabalhar no campo, e esse trabalho deles seria para trazer o melhor do campo para o rei, para aqueles que serviam ao rei. Alguns, inclusive, estariam sendo usados para trabalhar, para fazer o quê? Armas de guerra. Ele coloca, inclusive, sobre funções de que as mulheres, as filhas deles teriam. Elas seriam cozinheiras,
padeiras, elas seriam perfumistas, e o povo ouvindo tudo o que seria acontecendo se eles estivessem pedindo um rei. O rei ia ficar com 10% dos cereais que eles produzissem, assim como também 10% do rebanho deles, tudo ficaria para o rei. E se nós formos pensar bem, no fundo, todos estariam, de uma certa maneira, trabalhando para o rei. E aí Deus, inclusive, faz um alerta e fala, olha, futuramente, quando vocês escolherem algum rei errado, não venha pedir para eu resolver, porque foi escolha de vocês escolherem um homem para reinar sobre vocês. E aí você vai perguntar, mas por quê? Por que Deus está falando tudo isso? Porque eles estavam trocando de senhorio. Eles estavam deixando de ter o Senhor Deus como Senhor da vida deles, para pedir para ter um homem que estivesse sendo Senhor sobre eles. Um rei humano e não um rei dos reis, que é o que diz a palavra de Deus. Antes eles viviam numa teocracia, mas agora eles estavam pedindo uma monarquia. E eles escolheram um homem, um rei, e não Deus, para lutar, inclusive, sobre eles. É isso que diz esse versículo que eu acabei de ler para vocês. Deus não queria, mas Deus aceitou. E é interessante que Deus deu o que eles estavam pedindo, apesar de não ser o melhor para eles, né? Hoje a gente lê isso, a gente fala, nossa, que povo bobo, como é trocar Deus por um homem, né? Mas se você lembrar um pouquinho, na Bíblia nós também temos uma história de um pai que ele também atendeu o pedido do filho, mesmo sem ele concordar. Vocês conhecem a passagem do filho pródigo, né? Que ele chegou diante do pai, pediu a herança dele antecipada e o pai deu. E é interessante que quando você está lendo, sei que vocês já leram a Bíblia várias vezes, né? Conhecem bem, então quando você lê Provérbios, capítulo 20, versículo 21, olha o que diz a palavra do Senhor. A posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Loucura, né? Mas o pai deu, o filho queria, o pai deu. E aí ficou provado o quê? Que o filho não tinha maturidade para gerenciar aquilo que ele tinha na mão, o pedido dele. E ele gastou tudo erradamente. Vocês conhecem a história, ele volta arrependido, o pai perdoa, o pai está esperando por ele, né? O perdão foi dado, mas o filho teve as consequências. E mais do que isso, ficou exposto o que estava dentro do coração do filho. Né? Veio para fora, foi desnudado, que ele não tinha condição mesmo, que ele não era capaz, que aquilo não seria uma bênção naquele momento para ele. E foi exatamente a mesma coisa que aconteceu com o povo de Israel, quando eles estavam pedindo um rei. Foi a mesma coisa. Deus deu o que eles queriam, o que eles desejavam, mas eles também tiveram que encarar as consequências daquele pedido. E você sabe muito bem que Deus nos criou, graças a Deus, nós temos o quê? Livre-arbítrio. Nós não somos robôs, porque se Deus quisesse robô, simplesmente fazia, nem anjo é robô. Você lembra que nós temos na Bíblia, contando da queda de Lúcifer? Os anjos também tinham livre-arbítrio, como ainda tem. E eles também caíram. E nós sabemos que através do nosso livre-arbítrio nós podemos optar e escolher algo que nem sempre é o melhor para nós. E muitas vezes nós também podemos escolher uma coisa que é contra a vontade de Deus. Tudo isso nós podemos. É verdade que nessa hora que você faz um pedido para Deus, você está fazendo e pondo para fora o teu desejo, aquilo que você quer. Agora, se aquilo é o melhor, só Deus sabe. E muitas vezes, os nossos pedidos, eles, ao invés de trazerem bênção, eles vão trazer juízo de Deus, e não a bênção que eu e você pensamos que deveria ser. Então, agora eu quero trazer uma outra passagem para vocês, para poder esclarecer o tema, por que disso cuidado? Cuidado com o que a gente está pedindo, né? E eu quero meditar com vocês um pouco sobre a escolha de Balaão.
Vocês também conhecem a história. Balaão era um profeta de Deus, era um homem que conhecia realmente Deus, tanto é que quando ele foi conversar, quem fala com ele? O próprio Deus. Mas é interessante também que o próprio rei de Moabe, que chamava Balaque, ele sabia quem era Balaão, e ele sabia que Balaão tinha uma palavra tão tremenda, que quando ele abençoava, aquilo acontecia, mas quando ele amaldiçoava, também vinha sobre aquelas pessoas aquilo que ele estava falando, né? E o rei sabia tanto disso que naquele momento ele precisava de Balaão para que Balaão viesse para fazer o quê? Para amaldiçoar justamente o povo de Israel. Balaão conhecia Deus, Balaão era um profeta de Deus, Balaão conhecia sobre Israel, Balaão sabia o que Israel representava para Deus, né? Só que nesse momento Israel já está todo ali, parado nas planícies de Moabe. Imagine a cena daquele povo todo saindo do Egito, já tinham lutado com outros reis, eles já sabiam, eles já tinham derrotado inclusive os amalequitas, e o que eles sabiam? Agora chegou a nossa vez, eles estão aqui no nosso território, o que nós vamos fazer? Ele ficou apavorado, vai chamar Balaão, ele precisa vir aqui para ele amaldiçoar. E aí você vai ler em Números capítulo 22, no versículo 6, olha a frase que ele faz, o rei chamando: vem agora e por favor amaldiçoe esse povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa atacá-los e expulsá-los da terra, porque sei que a quem você abençoar, será abençoado, e a quem você amaldiçoar, será amaldiçoado. Então, ele queria expulsar, atacar o povo, e ele pede para um profeta de Deus. Aí qual foi a resposta do nosso homem de Deus? Está escrito em Números capítulo 22, no versículo 8, diz assim a palavra: fiquem aqui esta noite, e lhes trarei a resposta, como o Senhor falar. Deus veio a Balaão. Eu estou agora em Números, no mesmo Números 22, vocês vão continuar lendo, agora no versículo 9. Deus veio a Balaão e perguntou: quem são esses homens que estão com você? Como se Deus não soubesse, né? Ô, Balaão, me conta, quem são eles? Eu não estou entendendo bem, quem são esses homens? E aí no 10 ele fala: Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zippor, enviou esses homens. E aí no 12... Deus diz: então Deus disse a Balaão: não vá com eles, nem amaldiçoe o povo, porque é povo abençoado. Essa foi a palavra que saiu de Deus quando ele é interrogado para poder amaldiçoar ou não. Não tem resposta que não seja mais clara, mais transparente, mais explicativa, tá certo? Ele já falou, a palavra dele foi única. E aí, conforme você está lendo, você chega em Números, no capítulo 22 ainda, mas no versículo 19, ele responde assim, olha, Balaão falando: voltem para casa, porque o Senhor não me deixa ir com vocês. Como assim? Deus não me deixa ir com vocês. Eu quero, tá? Eu quero, mas Deus não quer que eu vá. Ele está falando exatamente isso. Agora, como um homem de Deus, que sabe que aquele povo é povo de Deus, como um homem de Deus, que é profeta de Deus, como é que ele pode, sabendo tudo isso, e o próprio Deus tinha dito para ele, que não era para ir, não era para amaldiçoar, porque era um povo abençoado, como ele fala: Deus não me deixa ir? Dentro dele tinha alguma coisa. Ele já sabia, ele não precisava consultar mais, já estava claro. Tem coisas, sabe, queridos, que eu e vocês, quando nós queremos saber, elas estão tão claras na Bíblia, que não precisa nem perguntar.
Não adianta eu perguntar para Deus se Deus quer que eu traia meu marido com outra pessoa. Não adianta, está lá, está escrito. É uma bobagem muito grande eu chegar e perguntar isso. Não adianta um jovem querer saber se pode ou não dormir com a sua namorada, porque todo mundo faz. Não precisa, está lá escrito, é fornicação, é prostituição. Não adianta, está escrito. Então tem coisas que são extremamente claras. Nós sabemos que isso é um adultério, e nós sabemos que isso é uma prostituição, mas, olha que interessante, quando há um engano, o meu desejo prevalece sobre o que está escrito. Quando há um engano, a minha carne, ela fala mais alto. Qual parte que Balaão não entendeu? Por que ele precisou buscar Deus? Qual parte? Deus já tinha dito, não vá, eles são abençoados. Não é que Deus não tinha permitido. Ele nem devia, na hora que eles chegaram pela primeira vez para falar, vem para amaldiçoar, ele já devia ter falado, não vou. É povo de Deus, é povo abençoado, não vou nem perguntar para Deus. Não vou nem falar para vocês, esperem aqui essa noite que eu vou consultar. Ele não devia, porque ele já sabia qual era a vontade de Deus. Agora, tem coisas que eu e você, porque não estão escritos, todas as coisas, que nós temos que chegar para Deus para perguntar. Nós temos que perguntar se aquilo ali é plano de Deus, se é vontade de Deus, se é o que Ele tem para a nossa vida. Porque para nós pode parecer uma coisa totalmente maravilhosa, mas nem sempre é. Aí aqueles homens pegam, voltam e contam para o rei o que eles tinham ouvido de Balaão. Na mesma hora o rei manda eles voltarem, agora com mais honra, com mais promessa, dizendo inclusive, olha, eu vou fazer tudo que você quiser. E aqui então se confirma a queda de Balaão. Cobiça. Olha o que está escrito em Números capítulo 22, no versículo 18. Balaão até responde isso, tá? Olha só, no primeiro momento ele responde isso. Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, eu não poderia transgredir o mandato do Senhor, meu Deus, para qualquer coisa, grande ou pequena. Se ele tivesse parado aí, ainda podia resolver a história, né? Ainda podia dar certo, se a gente pensar desse jeito. Mas sabe o que Balaão fez? Olha o que está em Números no 22, 19. Ele volta para os homens e fala assim, agora eu peço que fiquem aqui também, esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Deus já tinha dito. Deus já tinha falado. Por que ele iria mudar? Por que Deus iria mudar? Já estava lá, era pacífico. Deus abençoou aquele povo, era povo escolhido, aquela terra era a terra deles. Foi Deus que falou para eles entrarem ali, que ia dar terra que manava leite e mel. Como é que ele está fazendo tudo isso? Ele já tinha revelado. E aí então, nós precisamos entender um segredinho, que o diabo, ele não te obriga, ele não obriga um cristão a pecar, ele não obriga, mas cada um de nós pode e é tentado naquilo que nós desejamos ou cobiçamos. Isso é bíblico. Se você quer muito uma coisa, mas não está chegando, não tenta ajudar Deus, porque você pode se dar mal. O diabo, inclusive, é tão astuto que ele sabe exatamente quando e como te tentar, em que área ele vai te tentar. E Balaão foi atraído pela recompensa, por todo aquele ouro, por toda aquela prata, por tudo aquilo. E sabe, você pode até perguntar assim, mas será que essa história é de verdade mesmo? Porque mais para frente você vai ver que, né, a mula, a jumenta fala. Isso daí é uma historinha, né? Mas quando você está lendo Judas e até Pedro, eles citam essa história, para não dizer que não é assim não. Judas, no capítulo 1, versículo 11, diz assim, olha, ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim, e movidos por ganância, caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na revolta de Corá. Sabe, esse homem foi tentado, o seu coração foi
seduzido, e veio para fora o que estava lá dentro. Ele já sabia, como eu tenho dito e repetido, ele já sabia, mas ele abriu uma porta para o que a gente chama de engano. Ele abriu essa porta, né? E aí ele chega, vai perguntar para Deus, e Deus disse para ele assim: levanta e vai. Que loucura que é essa? Primeiro Deus disse para não vai, agora depois ele fala para ir, e depois ele ainda fica irado. Deus fica irado com Balaão. Ele falou exatamente isso. É mais ou menos como se Deus estivesse dizendo o seguinte: é isso que você quer? Então faz. É isso que você quer? Então faz. Vai trazendo isso, vai pedindo para o Espírito Santo trabalhar na sua vida, que muitas vezes eu e você podemos cair da mesma maneira. Balaão insistiu, e agora era a hora de Deus tratar com o coração de Balaão. Sabe, meus queridos, nós muitas vezes, nós insistimos numa coisa, e se a nossa vontade, se o nosso desejo, se a nossa cobiça falar mais alto do que a obediência a Deus, Deus vai nos deixar prosseguir. E quanto sofrimento poderia ser deixaria de existir, se nós tão somente obedecemos. Tão somente. A nossa teimosia é que faz com que Deus deixe, e vamos ver depois o que acontece. Ele vai dar, mesmo sabendo que não é o melhor para a tua vida, mesmo sabendo que aquilo não vai terminar bem. Nosso coração nessa hora vai ficar exposto, e nós vamos ser julgados, e nós vamos ser disciplinados. E isso pode acontecer em qualquer área, pode acontecer numa área de trabalho, pode acontecer numa área de namoro, de relacionamento, de casamento, pode ser negócio, um plano de vida. Isso pode acontecer conosco, porque Deus, Ele ainda é tão lindo que Ele vai usar todas as coisas para cooperar para o nosso bem. E aí Ele vai usar até mesmo uma escolha errada que nós fazemos para nos ensinar, para nos fazer crescer, para nos fazer amadurecer. Ele usa tudo isso, por quê? Porque Ele quer que a gente volte para Ele. É por amor que Ele faz isso. E você lembra que eu comecei essa pregação contando do insucesso que eu e o Caio tivemos? Nós tínhamos mais ou menos 2 anos e meio de convertidos quando nós voltamos do Iraque. E quem ia para o Iraque recebia o pagamento em dólar. Nós ficamos pouco tempo lá, mas tudo aquilo que nós ganhamos era guardado. Por quê? Porque tudo era dado pela firma. Então, quando nós voltamos, o Caio resolveu que ele queria ter um capril. 300 cabras. Um bode importado. Pegou o sítio que nós já tínhamos, preparou o sítio inteiro para receber aquelas 300 animais. Investiu tudo que nós tínhamos, e nós perdemos tudo. Mas, gente, ele não orou, ele não perguntou para Deus se Deus queria. Sabe qual era o centro de tudo? Eu quero sair da firma, eu quero cuidar do meu próprio negócio, eu quero ser dono do meu próprio nariz, eu vou fazer a coisa, vai dar certo. Ele estudou, porque ele é detalhista, tudo que você pode entender, imaginar de cabra, ele sabe. E eu também. Eu passava as noites naquele capril, gente, cortando pelo de cabra, limpando a unhinha, porque além de tudo o capril era tipo A. Elas não podiam comer nada que não fosse separada. Elas não podiam caminhar muito para não estressar. O leitinho tinha que... Você não está entendendo. Você dá risada agora, eu chorei muito. Perdemos tudo. Tudo. Tem a desculpa, 2 anos e meio de convertida, gente, né? Ele não sabia, tudo bem. Eu entendo isso. Mas por que isso aconteceu? E eu estou trazendo algo que é nosso, porque às vezes você pode se identificar com alguma coisa que você já escolheu, já pediu, já fez, né? Às vezes nem pediu com tanta insistência, porque você pede, mas não tem tempo de esperar acontecer, né? Às vezes a gente pede, mas a resposta tem que vir ontem, porque o hoje já está demorando demais. A gente não fica realmente, é uma decisão apressada, está faltando oração, está faltando paciência. Às vezes, você põe aquilo de uma forma tão grande na tua cabeça, se torna uma obsessão.
Você se torna obcecado, aquilo você quer, mas eu quero, mas eu quero. Pode ser que seja para ficar rico, pode ser que seja para ficar independente, pode ser para... Eu não sei. Cada um, Deus vai falar com você. Pode ser, inclusive, pela falta do conhecimento da palavra. Mas no fundo, é carne. É carne. Sabe, muitas vezes Deus fala conosco e Ele fala usando a palavra dEle, através da Bíblia. Às vezes Ele usa um irmão, uma irmã. Ele usa às vezes até a esposa para falar com o marido, não vai dar certo, a coisa não é por aí. Ele usa o marido para falar com a esposa, né? Ele usa profeta, nós cremos em profecia, Ele usa. Mas eu quero, esse eu quero é muito maior do que a palavra de Deus, esse mas eu quero é muito maior do que qualquer outra coisa. E às vezes a gente até pode falsear, sabe como? Ainda mostrando na nossa carnalidade, nós estamos trazendo uma espiritualidade. Sabe o que Balaão fez? Fica aqui que eu vou orar mais. Né? Depois que você já decidiu, já fez o plano, já gastou, Senhor, vai avalizando tudo que eu fiz e vai me dando sim, porque eu tô querendo, e você vai achando que Deus tem que dar, tem que fazer, é isso aí. Ainda a gente faz isso, a gente espiritualiza mais. Agora, esse caminhar fora da vontade de Deus traz julgamento. Eu e você, nós que temos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, um dia nós já dissemos, eu morri para o mundo. Agora Cristo vive em mim, não é isso que a gente está escrito na palavra. Nós dizemos, eu tenho a mente de Cristo. Nós sabemos, o próprio Jesus diz, olha, aquele que quer me seguir, negue a si mesmo, toma a sua cruz, me siga. Não é isso que a gente sabe, nós já falamos, nós cremos dessa maneira. Mas mesmo assim, a nossa carne ainda hoje, mesmo agora nós temos 40 anos de convertido, ainda a gente pode cair nesse mesmo erro, nesse mesmo pecado. Eu acho interessante porque o Espírito Santo que habita em nós, ele sabe o que é melhor para nós, ele conhece o plano de Deus, ele sabe o que Deus quer trabalhar no teu e no meu coração, e ele justamente usa o nosso dia a dia, o nosso caminhar, para nos moldar, para nos ensinar, para nos amansar, para fazer a gente parar, puxar freio de mão. Mas nós vivemos adrenalina, não, esse negócio é tudo de bom, vai dar certo, e o Espírito Santo vai usar, se não for da vontade dele, ele vai usar, e eu tenho visto muito trabalhar de Deus, em muitos irmãos, e nem sempre tudo é espírito de engano, por favor, entenda isso, e nem sempre é uma situação tão drástica como você perder tudo, como nós, né? Já perdemos algumas vezes, não foi só essa, mas tudo bem, né? Quem é mais velho tem essa possibilidade de errar mais, tá certo? Mas necessariamente o teu erro não quer dizer que é por causa de pecado, de cobiça. Você não sabe, tem tantas coisas acontecendo, nós não estamos aqui para julgar. É por isso que a minha oração hoje era, Senhor, fala com cada um que o Senhor estiver trazendo para o culto. É o teu espírito que tem que mostrar. Mas nós temos que entender que quando é tentação, tem uma sedução, tem um engano, porque nós estamos cobiçando algo que não é nosso. Não é nosso. Aí você vai dizer, Raquel, como falar essa palavra hoje? Hoje é aniversário da igreja, nós estamos esse mês todo comemorando, são 21 anos de gratidão, de agradecimento a Deus. Como eu falei, quarta-feira vamos estar aqui de novo, dia 26, 27 foi o dia da nossa inauguração, domingo vai ter de novo um culto espetacular, por quê? Porque Deus é que está aqui, não tem nada de ver espetacular com a gente, até aqui nos ajudou o Senhor, mas nós estamos no meio de uma pandemia, então as pessoas estão precisando de palavra de ânimo, de conforto, e eu vou dizer para vocês que é por muito amor que essa palavra está vindo hoje. Muito amor. Sabe por quê, queridos? Porque nós precisamos que Deus desnude o nosso coração. Só assim eu e você vamos conseguir chegar aonde Deus quer que a gente chegue. Se você nem reconhece que você estava errado na sua decisão, naquilo que você escolheu, se você acha que está tudo bem mesmo, né?
E tem decisões importantes. Quando nós fomos para o Iraque, nós tínhamos 1 ano e meio de convertidos, e na hora, a convicção era, eu te quero lá. Deus falando para nós fomos embora, no meio do país de guerra. Era uma coisa drástica? Era. Mas você tem que ter esse comportamento com Deus em tudo, nas coisas grandes e nas coisas pequenas. Naquilo que você quer perguntar para Deus, se eu devo comprar, não devo comprar, eu devo ir, não devo ir, vou em tal lugar. Esse é o relacionamento. Por quê? Porque uma coisa é Ele ser o teu Salvador. Salvador é aquele que reconhece Jesus, tendo vindo, se fazendo carne, você se arrependeu dos teus erros e agora Ele é Salvador, teu nome está escrito. Mas ser Senhor, há uma diferença. Ser Senhor representa que tudo aquilo que você tem, faz, Ele está no controle. E Ele sabe o que é melhor para você. E pensando nisso, é que para mim o maior presente que eu posso dar para esse Deus, é justamente com esses 21 anos de gratidão, é apresentar cada um de vocês preparados para ser arrebatados. Nós estávamos ali orando, ela nem sabe disso. E na hora que ela foi orar por mim, eu tive uma visão. Eu nunca tinha pensado desse jeito. Mas sabe a visão que eu tive quando a Gina estava orando? Eu vi assim um pai com a sua filha entrando numa igreja para levar para o altar, para fazer o casamento, o noivo esperando. E é assim que nós estamos fazendo com cada um de vocês. Nós queremos apresentar cada um de vocês para o noivo, perfeito, sem ruga, sem máscara, coração transparente, sendo trabalhado, estando limpo, estando purificado. Não tem maior presente nosso que nós podemos dar a Deus que não é isso, querido. Porque esse ser santo é que vai fazer você e eu subirmos no arrebatamento. Nós estamos em quase mais ou menos 1000 membros. Agora, já pensou? Se vocês sobem, nós temos que vigiar, nós como pastores, porque a gente leva a palavra, não se esqueça. O próprio Jesus uma vez falou assim, faça o que eles falam, mas não faça o que eles fazem. Então nós temos que falar e temos que vigiar pela nossa própria vida. Você entende o que é isso? Ai de nós, se nesse ministrar a palavra, nesse ensinar, exortar, nós mesmos ficarmos desqualificados. Misericórdia. Misericórdia. Agora vamos voltar um pouquinho para a palavra e eu quero terminar falando sobre esse erro de Balaão. Balaão, ele saiu e foi ao encontro do rei de Moabe. Só que neste caminho ele teve outro encontro. E esse outro encontro foi com o anjo do Senhor. Sabe, é coisa tão linda porque ele não viu. Ele estava tão cego. Era tanto espírito de engano que ele não viu, mas a mula viu. E por 3 vezes a mula viu aquele anjo enorme, ela viu aquele anjo com a espada desembainhada, e quando ela vê, ela foge para o campo. Balaão faz ela voltar de novo. A segunda vez, para ela escapar do anjo que estava ali, impedindo dela caminhar, ela foi se espremendo tanto na parede, que ela espremeu o pé do Balaão, que ficou bravíssimo de novo. E a terceira vez, quando ela vê o anjo impedindo dela andar, o que acontece é que ela se deixa cair debaixo de Balaão. E ele fica tão irado as 3 vezes, e por 3 vezes ele bateu muito. Olha o que está em Números, capítulo 22, o versículo 32 e o 33. O anjo dizendo para ele, presta atenção nesse anjo, por favor. Eu gosto de ler a Bíblia assim. Porque você já espancou a sua jumenta 3 vezes. Eis que eu saí para ser o seu adversário, porque o seu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de mim. Se ela não tivesse se desviado, eu teria matado você e teria deixado ela com vida. Eu vejo aqui como uma teofania, não vamos entrar em discussão. Tem gente que fala que é um anjo, mas eu nunca vi um anjo falando assim, olha, se desviou de mim, a jumenta me viu, você tem seu caminho é perverso diante de mim. O anjo não fala isso.
O anjo não fala isso. E ainda dizer, eu teria matado, você ia deixar a mula. Aqui é uma teofania. É onde você vê Cristo mesmo se apresentando e se fazendo e mostrando a palavra dele. É isso. Sabe, queridos, quantos de nós estamos passando por lutas, por teimosia? Quantos de nós estamos passando por ganância? Quantos de nós, sabe, é uma coisa puxando a outra, é tentação, teimosia, tem a ganância, você tem, tudo aquilo vem junto num pacote, mas isso pode causar muita confusão. Isso pode causar muita confusão. Olha, quando você lê Judas no capítulo 1, versículo 11, mais uma vez, falando sobre Balaão no Novo Testamento, só para confirmar que realmente, ele fala assim, ai deles, ele está se referindo aos homens que não estavam entendendo, né? Porque seguiram o mesmo caminho de Caim, que era de engano, e movidos por ganância, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na revolta de Corá. Ganância. A Bíblia mostra o erro dele, a Bíblia fala, Balaão estava pensando tanto na recompensa, na honra que ele ia receber, que ele ficou desatento, e ele não percebeu que a palavra de Deus era uma única, e não podia ser mudada. E aí, mostrando ainda a espiritualidade, versículo, agora no 34, 22, 34, ele fala, pequei, reconheço, pequei, porque não sabia que você estava nesse caminho, para se opor a mim. Agora, se parecer mal aos seus olhos, seguir viagem, eu voltarei. Não é louco isso? Eu não sabia. Quantas vezes nós usamos desculpa assim, não sabia que Deus não queria, não sabia. Enquanto você não tiver paz, não tome uma decisão, seja ela qual for. A Bíblia diz que você serve o príncipe da paz. O príncipe da paz só pode agir através da paz. Seja até mesmo para você ir morar no meio de um país em guerra, levando 3 filhos pequenos, a pequena minha tinha 1 ano e meio, é o príncipe da paz, eu sirvo a esse Deus, então eu vou. A paz tem que ser o árbitro no teu coração, se você não tem, não faça, espere até ter essa resposta, não faça, não faça. Olha o que está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15 e 16. Tendo abandonado o reto caminho, desviaram-se e seguiram pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o pagamento pela injustiça, mas ele foi repreendido pela sua transgressão. Um animal de carga, mudo, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Às vezes nós podemos estar sendo insensatos em querer mais e continuar, e Deus já falou, não, você sabe, a porta está fechada, mas eu quero. Aí você vai perguntar, Raquel, qual foi realmente o pecado de Balaão? Nós já falamos muitas coisas, inclusive sobre a ganância, nós falamos, era uma transgressão, era uma insensatez, mas sabe qual foi o principal pecado de Balaão? E aí que foi o meu susto? Chama-se idolatria. Como assim, Raquel? Quando o teu desejo, o meu desejo, é maior do que obedecer a Deus, do que a palavra de Deus, do que conhecer a vontade de Deus, quando o teu desejo te faz ficar longe do período de oração, de espera, nosso pecado aparece, o engano vem por causa da idolatria. Mas o que é idolatria, Raquel? Idolatria, querido, é quando a tua motivação, é quando a tua ambição fala mais alto do que as coisas de Deus. Quando eu contei essa história do Caio e minha, do nosso insucesso, né, há 38 anos atrás, quando eu contei sobre isso, qual era a motivação? Qual a ambição do Caio? O plano dele estava perfeito, perfeito. Vou sair da firma, não vou precisar ser mandado cada hora para um lugar, né? Vou ser dono do meu próprio negócio, ninguém vai mais me encher. Agora, só eu que mando, eu sou o líder, eu sou cabeça.
Nossa, e depois ainda que tinha uma época que todo mundo falava, crente nasceu para ser cabeça, nunca para ser cauda. Né? Então aí você usa a palavra para confirmar o quê? Que você está indo para o engano. Você usa a palavra para confirmar que você está indo para o engano. Esse peso do nosso querer é maior do que a obediência. Então nós temos a tentação, nós temos a sedução, nós temos o engano, nós temos a cobiça, nós temos a ganância, mas tudo isso tem um nome e é idolatria. Eu estou sentado na minha vida, gerenciando a minha vida do jeito que eu quero e não do jeito que Deus quer. Onde já se viu dizer que tem crente idólatra? Tem sim, queridos. Tem muito crente idólatra, muito crente idólatra. Nós precisamos ver qual é a motivação. É por isso que eu falei, eu não posso julgar teu caso. Cada um tem que olhar para si. Qual é a motivação? Qual foi a sua intenção? Deus tem falado, Deus tem mostrado, mas eu quero. Mas eu quero. E muitas vezes nós até ignoramos aquela direção, os sinais que Ele está dando, até Ele tendo levantado pessoas para falar conosco, até mesmo Ele usando irmãos, Ele usando, mas eu quero. Eu quero. E às vezes a gente se torna tão espiritual que a gente fala assim, é o inimigo, ele está tentando me paralisar, é agora que eu vou continuar mesmo, ele está tentando me desanimar. Queridos, ore a Deus para dar discernimento, para saber se é o inimigo ou o próprio anjo do Senhor te impedindo de caminhar, por isso que vai dar mal. Vai dar mal, nós precisamos entender. Não pode não ser o diabo, ele pode estar tentando te paralisar, desencorajar, e não ser o diabo, ser Deus. E a gente continua, e precisamos dar um nome para isso. O nosso desejo é idolatria. Nós estamos controlando todas as coisas. Quando alguém deixa de lado o que Deus diz, o que Deus quer, o que Ele revela claramente na palavra dEle, os nossos anseios falam mais alto, os nossos desejos, a nossa ganância. Que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder tua vida, tua alma? Jesus está voltando. Que adianta teu negócio estar prosperando e você está sonegando, e você está mentindo, e você está fazendo tudo errado? Não sobe. Não sobe. Não podemos deixar Deus de lado. Nós não podemos. Ele tem revelado, e quando não está escrito, busca, teu Deus fala, teu Deus ouve, teu Deus sabe o que é melhor para você. Ele sabe. Ele traz julgamento por o ímpio também, mas ele principalmente, a preocupação primeiro é com o cristão, com aquele que se diz crente, com aquele que crê. Finalidade de tudo isso? Deus nos trazer de volta para Ele. Mostrar, filho, deixa eu reinar na tua vida. Deixa eu ser o Senhor da tua vida. Deixa eu voltar a tomar o lugar que só pertence a mim, ninguém mais. Deixa isso. Mas se eu e você não reconhecemos isso, queridos, se nós não reconhecermos as nossas ações, que nós estamos, antigamente falava quando o carro na frente dos bois, né? Se nós não reconhecemos que nós é que estamos querendo, nós é que estamos fazendo, lutando para a nossa vontade, se nós não estamos percebendo que foi porque nós não agimos em oração suficiente, às vezes você vai precisar orar, jejuar, isso é Deus com você, querido. Mas é muito sério o rumo que nós estamos dando na nossa vida. E eu sei que Deus vai usar esse insucesso, como Ele usou. Essa parte até hoje, quando eu me lembro o dia que eu não aguentando mais, porque Ele trabalhava. Ele viajava o tempo todo, e eu que cuidava das cabras. Saía às 5 da manhã de Santos para ir para Mogi das Cruzes para cuidar das cabras. Trabalhava, ficava sem comer até às 5 da tarde, diariamente, de segunda a sexta. E um dia, eu vendo que estava indo tudo errado, eu falei, eu vou buscar Deus num culto. E fui numa célula, numa casa, pouquíssima gente. Entrei naquela casa, fiquei quietinha, o Caio já tinha voltado, era uma sexta-feira, eu falei, fica aí que eu preciso orar. E Deus fala assim, filha, vocês vão perder tudo. Na hora que Ele falou isso, eu falei, meu Deus, dá um sono para ele, para eu chegar e ele não está acordado. Porque é o sonho dele. Eu não quero ter que chegar para ele para falar isso.
Ainda demorei na célula, porque célula de crente tem comida. Fiquei mais tempo, para chegar mais tarde. Quando eu vou abrir a porta, ele: oi! O que Deus falou? Nós vamos perder tudo. Ele parou. Vamos deitar. Vamos dormir. No dia seguinte, esse homem levantou cedíssimo, pegou o carro, foi lá para o sítio, mandou embora todos os funcionários, despediu todo mundo. As cabras, eu não sei se tem, mas nós doamos para o Vale da Bênção. Vamos reconhecer o erro logo e vamos resolver logo. Não dá para você ficar empurrando com a barriga. É isso que você tem que fazer. Se nós não nos submetermos, gente, nós vamos passar por um juízo. É isso. Agora, olha que coisa interessante, né? É por isso que eu falei o cuidado. Ele pode dar, ele pode responder a tua oração, mas não é o plano dele. Não é o plano dele. Olha o que está escrito no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 2 e 3. Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada pode obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm, porque pedem mal, para esbanjar em seus próprios prazeres. A Bíblia ainda diz que Deus faz a mesma coisa com hoje, e que Ele pode ainda leva muitas vezes a gente a alguma disciplina. Aí você vai me perguntar, e qual é o antídoto? Qual é o antídoto? Confiar em Deus. Volta a confiar nele. Ele sabe o que é melhor para nós, queridos. A Bíblia diz que Ele tem pensamentos de paz para cada um de nós. A Bíblia diz que os planos dele, os pensamentos dele são muito melhores do que os nossos. A Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Eu sou mãe, eu quero o melhor para os meus filhos. Vocês também, quem são pais, sabem que a gente luta para dar o melhor. Quanto mais esse Deus, que tem na mão dele todo o poder, tudo ele pode fazer, ele sabe o que é melhor, ele conhece passado, presente e futuro. E às vezes a gente ainda está, mas eu quero. Se você puder resumir toda essa nossa pregação de hoje, guarda uma coisa: você não pode fazer acordo com a tua carne. Sua carne e a minha é tendenciosa, nós sempre vamos escolher para o lado do mais cômodo, mais fácil, aquilo que os nossos olhos acham que é melhor, daquilo que nós achamos que vai ser mais interessante. Mas nós estamos deixando de lado a palavra. E nós precisamos, a finalidade dessa pregação, queridos, é que nós precisamos trazer de volta o nosso coração diante dele. Mas para isso eu e você temos que reconhecer que muitas vezes nós agimos no mas eu quero. Muitas vezes nós caminhamos falando, não Deus, é isso aqui, não, e ainda é espiritual, não, eu repreendo o Satanás que está me impedindo. Para com isso. Vai orar, vai jejuar, e se for de Deus, Ele vai abrir tudo que Ele tem que abrir. Tudo que tem que abrir. Eu vou terminar com Tiago, capítulo 1, versículo 13 ao 15, diz a palavra do Senhor. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte.